Olá pessoal, tudo bem? Toda vez que o assunto Tesouro IPCA protege mesmo da inflação, de uma inflação mais alta, da hiperinflação, toda vez que esse assunto volta na rede, que alguém fala e tal, sempre vem uma onda de, mas será que é verdade mesmo? Né? Uma onda de incredulidade, porque a inflação é uma coisa que traumatizou muitos brasileiros, principalmente quem viveu ali o final dos anos 80, o começo dos anos 90. E aí, vários membros aqui do canal pediram para Nathan, dá uma olhada num vídeo aí que tá rodando, vê se a pessoa fez as contas certinhas mesmo e tal. Refaz esse conteúdo pra gente e tal, que é importante, a gente precisa conferir isso aí. Então, pessoal, tá aqui. Nós já visitamos esse tema, questão de uns 2, 3 anos atrás, quando eu fiz os vídeos sobre a hiperinflação, e nós chegamos à conclusão que sim, o Tesouro IPCA protege contra a hiperinflação, e nós vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? Temos o fechamento do dia 7 de julho. Hoje eu vou olhar o IPCA 29 e o IPCA 40. Amanhã a gente vai colocar o IPCA 50 nessa comparação, tá? E vamos fazer vários cruzamentos também. Então, os preços aqui do fechamento da última sexta-feira, portanto, eu nem coloquei a taxa dos títulos aqui porque não importa, pessoal. Tá? A taxa não importa. O que importa é a relação de preço que vai acontecer. Mas taxa e preço, na verdade, são quase sinônimos, porque um determina o outro. Né? Um não existe sem o outro estar naquele nível. Tipo, no dia 7 de julho de 25, não existe PCA 29 a 7,50 com preço diferente de 3.431,34, entenderam? Então esse preço existe nessa taxa nessa data, não existe outro, tá? Então, então tá aí, a taxa está contemplada aqui na nossa simulação. Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: quanto que o nosso investimento vai valer no seu vencimento? Vai valer o VNA. Só que não é esse VNA. Esse VNA aqui é o VNA do dia 7. É um VNA que vai estar corrigido pela inflação que acontecerá. Então, se for 5%, 5.454,88. E aqui, pessoal, para ficar fácil para todo mundo entender, eu montei absolutamente toda a sequência que a gente tem que fazer, porque o grande receio das pessoas é que o imposto de renda acabe abocanhando a rentabilidade a ponto de invadir a rentabilidade real e começar a devorar a inflação junto, porque ele é cobrado em cima da inflação também. Só que a grande realidade matemática é que a partir de determinado ponto se estabelece uma proporção que não muda mais. Ele atinge um platô e para ali. O que eu quero dizer? Um platô de invasão, certo? Por que esse raciocínio é tão prevalente na internet, pessoal? Porque as pessoas gostam dessa formulazinha aqui. Ah, é 10%, mas a taxa do título, né, do prefixado, vamos dizer. Mas eu vou perder 15% de imposto de renda, eu vou, na verdade, render 85%, então eu vou ficar com 8,5%. Essa conta está errada, pessoal. E aí, quando você começa a ter a soma da inflação, por exemplo, vamos dizer hoje, certo? Hoje com IPCA mais 7 e a inflação de 5, digamos que seja 12, tá? Então 12% vezes 0,85, você vai ter 10%, a inflação foi 5, você tem um 10,2, você tem IPCA mais 5,2. Já se a inflação for 10, 15, aí o total é 15, né? Você vai ter aqui, na verdade, 12,85 tira os 7,5, tira os 5 da inflação, você ainda tem uma, uma proteção, ainda uma folga, uma gordura. Muito bem. Mas aquela fórmula é errada. Então vamos mostrar aqui como é que eu fiz, pessoal. Então, preço do título, vencimento 3 anos e 10 meses.
VNA no vencimento, a estimativa de quanto eu vou receber. E já vamos dar uma bisolhada aqui ó, no IPCA 40. Olha o VNA no vencimento do IPCA 40, que loucura que fica. Aí nós temos que calcular o ganho de capital, quanto que é o IR de 15%, e nós fizemos aqui com 15%, porque nós acreditamos que a medida provisória 1303 do aumento de imposto de renda para os investimentos não vai passar. Temos que ter fé, pessoal. E o líquido, quanto que fica? E aqui o ganho anual líquido, que foi de 11,18%, e o ganho real, ou seja, depois do imposto de renda e retirada a inflação, 5,88%. E para a prova dos 9, pessoal, a prova real, o que eu fiz aqui embaixo em amarelo? Eu peguei o investimento sem, que foi 3.431, o preço do título, né, o investimento, a IPCA mais zero, ou seja, somente a inflação, sem prêmio. Se ele for somente a inflação, ele seria 4.137 a 5% ao ano lá no vencimento. Só que a gente recebe líquido 5.151, portanto, nós recebemos mais do que a correção da inflação. Então nós temos o prêmio aqui, entenderam, pessoal? Nós temos o prêmio aqui, nós temos a taxa real. Então tá tudo certo aqui. Tá, Nathan, para uma inflação normal eu já sei isso aí. Mas e para uma inflação mais alta? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos para 10%. Para 10%, como é que fica? Ó, vejam aqui que o ganho real líquido, vamos ver quanto que era? Eram 5,88%. Passei para 10% ao ano, o ganho normal, o ganho nominal de 11% pulou para 15,9%, ó. Mas olha o que aconteceu com o ganho real. Caiu de 5,8 para 5,4. Mas olha aqui, ó. Que eu recebo líquido R$6.000, porque o nosso VNA vai para 6.500, né? Se a inflação anual for 10%, até o vencimento, pessoal. Isso aqui é em todos os 3 anos e 10 meses que o IPCA 29 tem até o seu vencimento. E o investimento líquido seria quase R$5.000. Quer dizer, o investimento sem prêmio, só com a inflação. E aqui o líquido com inflação e imposto de renda daria 6.000. Então, mais de R$1.000 acima do que seria aquele valor investido corrigido somente pela inflação. Então aqui continua tendo prêmio. Com inflação de 15% ao ano, pessoal, vejam que o ganho real cai mais um pouquinho. Mas eu ainda tenho uma boa margem, R$1.200 agora, acima do que seria somente a inflação. Então vocês estão percebendo que o ganho real começa a cair? Será que ele não vai cair até zero e vai virar negativo? Vamos passar para 25% aqui. Ó. É a sensação que dá, né? Porque está caindo sempre 0,5%. Tá 25% ao ano nos três. Ó, continua. Agora até aumentou a diferença aqui no nominal do recebimento líquido para o investimento IPCA mais zero. 25% ao ano de inflação. Aqui já é um quadro muito, muito ruim, pessoal. Muito, muito ruim. 50% de inflação ao ano. Ó, nós temos 3,7 e o ganho real está caindo. Recebemos líquido 18.700 e o investimento somente pela inflação seria 16.200. Então estamos tendo ganho real ainda. É o IPCA mais 3, ó. A inflação já destruiu bastante coisa, mas a proteção está lá, o ganho real está lá. Perceberam isso aqui? 100%, tá? Aí parece que a outra pessoa que fez o vídeo parou em 90, algo assim, eu não me lembro bem ao certo, né, de quem me mandou o pedido. Então nós vamos além, tá? 100% de inflação ao ano, pessoal, é a inflação do país vizinho aqui, tá? Antes da troca de governo. Olha só, virou um IPCA mais 3,2, ó. Ganho real líquido. R$55.000 no líquido, 48.000 se fosse apenas a inflação. Então tem uma diferença aqui de R$7.000 que aumenta, pessoal. Aumenta constantemente. Numa situação de 100% de inflação. Então, sim, você está protegido no IPCA, Tesouro IPCA.
Agora vamos para a inflação de Brasil. Vocês se lembram, pessoal? Talvez muitos sejam mais jovens do que eu. Vocês se lembram de quanto era a inflação na época da hiperinflação do Brasil, aqui, final dos anos 80, começo dos anos 90? Era na casa de mil a. Se não me engano, o recorde foi 2.790, 2.900%, algo assim. Então, entre 1.000 e 3.000%. Já vamos tocar aqui, vamos tocar o susto mesmo. 1.000% de inflação ao ano. Olha o que acontece. Nós vamos para o IPCA mais 3. Aqui já atingiu o platô, pessoal, de ganho real líquido. Então, esse IPCA 29 ele vai ser um IPCA mais 3, aconteça o que acontecer. Olha só. Pro pior, né? Se acontecer, se as coisas ficarem normal, ele vai render o seu IPCA mais 5 líquido tranquilamente. Recebe líquido 37 milhões e a inflação levaria os teus R$ 3.400 que tu pagou no título a ter uma correção para 33 milhões. E você vai receber 37. E os 3.000%? Olha isso. Continua na casa de 3% o ganho real líquido. Tá aqui, ó. Estabilizou. Tá aqui a verdade matemática, tá? Então, pessoal, teve aí no passado, questão de talvez já uns 7, 8 anos, um vídeo muito popular que era a farsa da rentabilidade real do Tesouro IPCA. Tá? E naquele vídeo a pessoa ficava dizendo que o Tesouro IPCA não pagava uma rentabilidade real, e a pessoa usava aquela formulazinha que eu mostrei no começo do vídeo e chegava a conclusões de que não protegia. Uma conclusão falsa, pessoal. Totalmente falsa, tá? E aqui nós estamos mostrando. Você pode montar isso aqui no seu passo a passo. É extremamente simples de fazer isso aqui, tá? Agora nós vamos ver rapidamente aqui. Vamos comparar o IPCA 29 com o IPCA de médio prazo. E para amanhã eu vou comparar o de longo prazo, que é o 50, e vou fazer inferências usando os três, tá? Então, colocar aqui a 10% no 29 e no 40, olha ali, ó. Claro, o 40 ele tá dando um ganho real líquido maior. Por quê? Porque ele tem mais tempo de acúmulo, tá? Se eu colocar aqui 25%, ó, os mesmos fenômenos a gente observa. A rentabilidade real vai caindo paulatinamente até atingir um platô e ela vai se estabilizar sempre acima do que seria a inflação pura, IPCA mais zero, tá? O que eu quero dizer com o IPCA mais zero é somente a inflação. Veja aqui como é que fica no IPCA 40. Ó, o problema é que daqui a pouco, mas eu abri bastante a célula para casa aceitar todos os números. Olha isso. Olha, deixa eu ver. 3, 6, 9, 12, 15, 18 algarismos. Meu Deus do céu. Tá? E vejam como a tranquilidade aqui é bem maior, porque nós estamos aqui com 5,8. Ele demora mais a cair. Por quê? Porque ele está acumulando 100% do ganho de capital, certo? Ele está acumulando o ganho de capital, que é 100%, certo? 100% é o que eu quero dizer, o conjunto inteiro do ganho de capital. Então, esse ganho de capital, 85% fica para você, 15% fica para o leão. Então, a sua parte sempre está crescendo muito mais do que a parte do leão. Por quê? Porque a sua parte simplesmente é a maior parte do todo. Por isso, só por isso, tá? Bem fácil de entender. E a 3.000, pessoal, não sei se vai dar para ver tudo, mas aí eu abro a célula. Eu... que dúvida. Vamos ver aqui, pessoal, tem que ajeitar isso. Vamos trazer mais para cá. Ah, agora voltou. Olha só que barbaridade. E, no entanto, ele está lá estabilizado num ganho real líquido bem aceitável. Vamos ver 10.000% só por curiosidade. Ele estabiliza em 5,8. Então, pessoal, é isso aí, tá? Não tem por que ter medo de repiques de inflação. Aliás, na vida real, quantas vezes a gente já não viu repiques de inflação
E a gente sabe que os tesouros IPCAs, eles sofrem um pouco na marcação a mercado, mas eles acabam voltando e ficando muito melhores, né? Que no vencimento a gente vai ter to, todos os títulos que já venceram, IPCA 15, IPCA 19, IPCA 20 com juros, nós tivemos o IPCA 24 principal, IPCA 24 com juros, tantos prefixados que já venceram também, mas aí não pertence ao Tesouro IPCA, tá? Então fiquem tranquilos, pessoal, que não vai ter problema de nenhum tipo com esses títulos e matematicamente está aqui provado, eles são super mega seguros, tá certo? Amanhã então a continuação com quem? Com ele, o IPCA 50, olha ali no cantinho. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.